Bom dia, G5! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa manhã de quinta-feira? Bom dia, meu Deus querido, as aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoe a nossa classe, a nossa escola e o nosso lar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. É forte, muito mais forte. Quem conta com seu amor. Nada posso sozinho, mas tudo posso com Deus. Amém. Divino Espírito Santo, fonte de toda ciência, derramai sobre mim toda a vossa inteligência. Amém. Bom dia e boa aula para todos nós. Vamos ver agora quem faz parte da nossa turminha? Vamos assistir ao vídeo da chamadinha? Prestem muita atenção nos nossos coleguinhas. Chamadinha do G5A. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Bárbara do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Davi do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Donizete do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Heloísa do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Enzo do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Francisco do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Gabriel Antônio do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Gabriel Domingos do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ingrid do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Larissa do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava o Leandro do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lívia do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Lucas do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Maria Fernanda do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Otávio Moretti do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Otávio Augusto do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Pedro do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Rafael do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Stephanie do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a tia Gil do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a tia Janaína do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a tia Laís do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a tia Ana do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho
peixinho e soubesse nadar, eu tirava a tia Nayane do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a tia de Noerce do fundo do mar. Se eu fosse um peixão e soubesse nadar, eu tirava o G5 do fundo do mar. Nessa chamadinha de hoje, G5, a tia Ana colocou a tia Gil, a tia Jana e também a tia Ana colocou a tia de Noerce e a tia Nayane, que também vão fazer parte da nossa escola, da nossa sala, do nosso dia a dia. Vocês viram quantos coleguinhas nós temos? É uma turma linda e a gente vai fazer um trabalho muito legal esse ano. Agora, eu quero que vocês se lembrem da historinha do Pedro vira porco espinho. Vocês se lembram que o Pedro, quando ele ficava nervoso, quando ele ficava chateado, quando ele ficava acuado, o que ele fazia? Ele virava porco espinho. Então, a atividade de hoje é essa atividade que está aparecendo aqui. Vamos começar as nossas atividades, G5. Vamos marcar o nosso calendário. Lembrando que se você ainda não colocou o seu nome, você coloque o seu nome aqui em cima no calendário. Até vou colocar o meu, porque eu não tinha colocado. Então, a tia Ana vai escrever o nome dela. Ana Maria. Lembrando, famílias, que é muito importante a maneira correta com que a gente segura o lápis, tá? Então, corrijam isso nas crianças, por favor. A maneira correta de segurar o lápis são esses 3 dedos. A gente vai segurar o lápis dessa maneira para nós podermos escrever. Ontem, G5, foi dia 10. Exatamente. Ontem foi dia 10. Ontem foi quarta-feira, dia 10. Hoje é quinta-feira, dia 11. Eu posso fazer um X, eu posso fazer bolinhas, desde que eu marque o dia 11. Ontem foi quarta-feira, dia 10. Hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021. Quando nós terminarmos de completar o nosso calendário, nós vamos passar as folhas do nosso caderno e nós vamos fazer esta atividade aqui. Nesse espaço, você vai montar o seu porco-espinho. Que porco-espinho, tia Ana? Este porco-espinho aqui, G5. Este porco-espinho. Nós vamos fazer um colorido nesse porco-espinho e depois a gente pode enfeitar esse porco-espinho. Como que nós vamos enfeitar esse porco-espinho? Eu posso passar cola e jogar areia, eu posso colar palitos ou gravetos fazendo os espinhos do meu porco-espinho. Eu posso pegar pedacinhos de folhinhas, pedacinhos de galhos e enfeitar o meu porco-espinho. Vamos lembrar que a gente pode deixar passar um pouquinho assim para fora, porque são os espinhos do nosso porco-espinho. Combinado? A gente vai fazer o enfeite desse porco-espinho, vai recortar este porco-espinho e vai colar neste espaço do caderno. Neste espaço, você vai montar o seu porco-espinho. A gente vai enfeitar, pode ser com graveto, pode ser com areia, pode ser com tinta. A gente vai fazer ele ficar bem bonito. E depois a gente vai recortar e colar nesse espaço, combinado? Depois, G5, vocês receberam este envelopinho. Dentro deste envelopinho tem as letrinhas que formam a palavra porco-espinho. Vocês vão rasgar o envelopinho. Esse envelopinho a gente pode jogar fora porque a gente não vai precisar dele mais. E nós vamos pegar as letrinhas e vamos montar embaixo da palavrinha porco-espinho. Nós vamos pegar as letrinhas e vamos colar aqui embaixo. Seguindo a indicação em cima, nós vamos escrever a palavrinha
porco, espinho. Depois que nós já montamos e colamos as letrinhas da palavrinha porco, espinho, eu quero que vocês escrevam a palavrinha porco, espinho. Estava escrito porco, espinho. Nós montamos a palavrinha porco, espinho com as letrinhas móveis e agora nós vamos escrever a palavrinha porco, espinho. Vamos segurar corretamente o lápis e nós vamos escrever a palavrinha porco, espinho. Eu vou olhar em cima e fazer a letrinha embaixo. Olho em cima e faço a letrinha embaixo. O que é esse risquinho, tia Ana? Esse risquinho se chama hífen e esta palavrinha precisa de hífen. A gente vai olhar em cima e escrever embaixo. Combinado? Quando nós terminarmos essa atividade, a atividade de hoje, quarta-feira, já terminou. Eu espero que vocês façam com muito capricho, com muita atenção e vamos lembrar que a mamãe vai fazer uma reunião das fotos ou vai tirar uma foto de você realizando a atividade ou fazer um vídeo de 10, 15 segundos mostrando as atividades que vocês fizeram. Combinado? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.